Olá, pessoal do terceiro ano. Agora a gente vai gravar a primeira aula de sociologia de vocês do segundo semestre, né? Do terceiro bimestre. A gente vai falar sobre um assunto muito importante na sociologia, que é o advento da modernidade, né? Módulo 18 da apostila de vocês, inclusive. Eu sugiro que vocês entendam bem esse assunto, porque provavelmente a atividade vai ser desse módulo, tá? Gente, vamos trazer o conceito completo de modernidade, né? Aquilo, o significado de modernidade para vocês. O termo, né? O adjetivo, o substantivo modernidade, ele se refere a tudo que é moderno, ao adjetivo moderno, a tudo que é moderno, ou seja, novo, seja de vanguarda para nós, né? Seja recente para nós. Porém, vamos pensar nas origens desse termo, nas origens históricas desse termo, né? Nas origens na arte, na estética e no comportamento social em geral, né? Que seria o comportamento capitalista, né? O comportamento industrial, o comportamento social em si, né? Como as pessoas passaram a agir. Muito bem, então vamos situar historicamente esse conceito de modernidade, né? Do substantivo modernidade. Todo mundo sabe que o feudalismo ele durou do século V até o século XV, assim, pujante, né? Assim, com força e funcionando direitinho. Já no século XVI, gente, de 1500 em diante, o feudalismo começou a declinar, né? As formas as relações de trabalho feudais, aquela coisa de servo, proteção individual, começaram a falir. Essas fórmulas começaram a falir, né? Começaram a não ser mais aplicáveis. E aí surge a expansão marítima, né? O ritmo, né? A dinâmica industrial na Europa sugere expansões de território. Como a Europa ainda é um continente, houve a necessidade de haver navegações para outros continentes, para lugares que poderiam se tornar consumidores dos produtos que eram feitos na Europa, né, com a Revolução Industrial, passaram a ser feitos em grande escala, né, e a busca por matéria-prima, né, gente? A gente não pode esquecer que para a produção em grande escala na Europa, era necessário mais matéria-prima, era necessário matéria-prima de outros continentes, de outros lugares que não fossem na Europa, para que houvesse uma diversificação na produção, certo? Então essa é assim o início, né? Vamos denominar assim, vamos denominar como o século XVI ser o início da fase de modernidade. Já no século XVII, a gente teve uma mudança muito grande, né, nas teorias, na forma de pensar daqueles que descreviam a sociedade e o comportamento humano. Como é que a gente poderia denominar essa mudança de pensamento? Racionalismo, gente. As teorias teológicas, né, envolvendo o sagrado, envolvendo um Deus, e as teorias sociológicas, as teorias filosóficas também, o pensamento do homem em relação aos seus iguais, em relação ao seu estado no mundo, em relação à sua situação como ser humano, passaram a possuir modificações também, né? Passaram a ter modificações. O próprio nome já diz racionalismo,
porque passou-se a acreditar, né? A gente vai ver isso com uma etiqueta no século XIX, né? No positivismo. Mas no XVII, o racionalismo passou a afirmar para o homem, e principalmente para o pensador, para aquele cara que gerava cultura, que todo e qualquer pensamento, toda e qualquer teoria, toda e qualquer suposição deveria ser racionalizada, devia ser pensada antes de ser ventilada, percebe? Devia ser. O termo já diz, gente, eu não vejo, eu não consigo pensar numa palavra melhor para definir esse movimento, né? Da alteração na teologia, principalmente, gente, a forma como Deus era visto e entendido pelas pessoas, certo? Porque todo mundo sabe também que durante a Idade Média, durante o período de feudalismo, a igreja dominava os grandes pensamentos, né? As descobertas sociais e as descobertas filosóficas. O povo acreditava que tudo era proveniente da vontade de Deus, de um Deus que puniria os que não cumprissem a sua determinação e encaminharia para o seu reino, né, o seu paraíso, quem cumprisse com a sua determinação. Só que a gente viu também que isso foi confundido com política, que isso foi confundido com economia, com poder, certo? Né? Aquela história do não, você precisa trabalhar que nem um louco aí no feudo para ser aceito no paraíso, ou para fornecer alimento para o senhor feudal, né? Bom, mas aí são coisas, águas passadas para nós, né? Para vocês do terceiro ano e para mim também. Então, veja, quando a gente está nessa fase de racionalismo no século XVII, nós temos assim como é que se diz, um acordamento, né? Do verbo acordar. Não sei nem se existe esse termo, mas um despertar para, epa, não é bem assim. Dá para a gente falar em outros termos a respeito de Deus e a respeito dos homens, a respeito das ideias filosóficas, a respeito das reflexões que nós podemos ter, né? Nem tudo é tão sagrado, nem tudo é certeza e verdade. Nós vamos ver isso no cientificismo. Nós vamos ver isso, inclusive, no século XIX, quando a gente começar a estudar o positivismo, gente, que vai acreditar que o progresso e a ciência corrigiriam século XIX, hein? A gente vai se acreditar que o progresso e a ciência corrigiriam as mazelas sociais e as mazelas internas, né? As mazelas psicológicas do ser humano. E depois a gente vai ver no século XX que não é bem assim, né? O próprio advento da Segunda Guerra, a violência da Segunda Guerra, o advento do Holocausto, vai provar para a gente que a coisa não é bem assim. Que o progresso e a ciência não necessariamente arrastaram a consciência do indivíduo, né? Ou seja, não necessariamente fizeram o indivíduo evoluir como um ser fraterno, como um ser habitante de uma comunidade. Percebe? Aí nós temos o conceito de modernidade. A gente tem o resultado de vários movimentos filosóficos e sociais, industriais e capitalistas, que acabaram resultando numa transformação do modo de vida do ser humano. Com isso, numa transformação de valores também. O que o ser humano considerava como muito importante, como assim, princípio ético, passa a não ser tão importante assim. Passa a não ser um princípio que deve ser seguido a qualquer custo, que deve ser observado a qualquer custo, né?
que faz parte da ética. Na minha humilde opinião, hoje em dia a ética é secundária. Se você vai fazer bem para a sua comunidade, isso é secundário, né? Na pós-modernidade. Provando que aquele movimento de positivismo do século XIX, de acreditar plenamente no progresso e na evolução científica, não curou o ser humano. Ele continua sendo mesquinho e egoísta, pensando primeiro nele para depois pensar na comunidade. O que explica uma grande parte, né? Uma grande porcentagem daquelas coisas que a gente observa acontecerem e fala, nossa, cadê o sentimento? Cadê a solidariedade? Cadê o princípio, né? Cadê o dogma, né? Cadê o sentimento de coletivo, de preocupação com os rumos da sociedade própria, né? Indivíduo. Onde estão as preocupações? Onde está a preocupação com o progresso da comunidade? Seria secundário. Ou nem secundário, talvez terciário, quaternário. Seria não mais prioritário. Não mais uma preocupação importante. Uma coisa assim, tudo bem, se a gente conseguir, beleza, mas primeiro eu vou ver meu lado. A gente sabe muito bem disso. Todos nós sabemos. A gente sabe muito bem que hoje em dia é muito mais simples e é muito mais comum, né? É muito mais fácil de acontecer as pessoas pensarem em si próprias, nos seus interesses. Ah, vai prejudicar, vai incomodar um terceiro? Desculpa, mas eu preciso ser feliz, eu preciso realizar meu sonho, a minha vontade e o meu desejo. O excesso de consumismo vai por exemplo, lotar o planeta de detrito? Ah, tudo bem. Planeta? Eu nem penso no planeta, eu penso na minha escola, nos meus amigos, na minha casa, enfim, em mim. Então, eu quero consumir, sabe? Simples assim, não estou mais preocupado com o que vai acontecer comigo. Isso é um efeito negativo da modernidade. Tá? Aqui na apostila, fala-se muito de Pierre Bauman, né? E da modernidade líquida, que se adapta ao formato do recipiente. Em outras palavras, o comportamento do ser humano se adaptaria na modernidade à necessidade própria ou à necessidade do momento. Mesmo que seja a própria, mas do momento. É tudo muito imediatista, né, gente? Os resultados têm que ser imediatos. É o que também vai ser chamado de agorismo, né? Fazendo referência ao termo agora, ao termo este momento. Pessoal, para complementar esse nosso comentário a respeito de modernidade e pós-modernidade, que a gente vai começar a falar a partir de agora, a gente tem que ver também que, culturalmente, né, no cenário internacional, no cenário cultural, no cenário social da humanidade, houveram grandes decepções. Uma delas foi a Segunda Guerra Mundial, como eu tinha falado. Aquela perspectiva do positivismo, de que o progresso e a ciência, e aquela perspectiva do racionalismo e do iluminismo, colocando o homem como centro de tudo, e assim, tudo que fosse pensado e provado pela ciência, e a ciência tendo fornecido resultados positivos para os pensamentos, a ciência comprovando, seria positivo para
seria agregador para a humanidade, né? Distanciaria a humanidade das dificuldades, né? Daquela noção determinista de que a natureza determina como o homem vai viver e vai se comportar. Porque toda essa perspectiva, toda essa razão daria ao homem ferramentas para modificar a natureza. Gente, a primeira grande decepção foi a violência, né? A matança da Segunda Guerra Mundial. Foi, assim, uma carnificina, né? E o final, com o Holocausto, com aquela ideia surgida de um homem, né? A gente sabe muito bem quem induzindo um povo, né? O povo alemão, a cometer atrocidades contra judeus, negros, gays, enfim, todo tipo de diversidade que houvesse, aquilo também foi desumano. Quer dizer, toda a ciência, todo desenvolvimento progressista, todo progresso, teria resultado nisso, numa nova crise de barbárie, né? Numa nova crise de absurdo cometido pelo próprio homem. E a segunda grande decepção, né? Isso aí foi o final da Segunda Guerra Mundial, o conhecimento do que aconteceu realmente na Segunda Guerra Mundial, por nós todos, né? E a segunda decepção muito grande com o modernismo, com a modernidade em si, usando todos esses conceitos que a gente vem desenvolvendo desde o início da nossa conversa, foi o fim e o fracasso comprovado da experiência socialista na Europa, no leste europeu, né? Antiga Rússia e União Soviética. Queda do Muro de Berlim. Em outras palavras, queda do Muro de Berlim. Gente, aquilo, assim, decepcionou muitos idealistas. Quebrou o ideal, né? Aquela razão de viver de muita gente. Porque, assim, comprovadamente, verificou-se que a população não tinha condição de se administrar, né? E aí um grupo seria responsável por prover de todos os bens, de todas as necessidades, prover as necessidades desse povo todo. Também se provou ineficaz, né? Porque detectou-se muita corrupção, detectou-se uma formação de diferenças sociais muito grandes, que eram muito idênticas, né? E praticamente idênticas, né? Muito parecidas, praticamente idênticas aos resultados negativos do capitalismo e do processo de industrialização, né? Individualidade, como é que eu posso dizer? Consumismo, né? A necessidade de consumismo. Na verdade, gente, a gente tem que nós temos que dar ênfase aos fracassos naquele ponto de produção de distâncias sociais, né? De diferenças sociais, assim, extremas, né? Hoje em dia, na sociedade capitalista, nós temos resultados assim absurdos, absurdamente negativos em relação à produção de riqueza, à obtenção de riqueza, né? Nós temos assim a diferença de riqueza, a diferença social tornou-se gigante, né? Os paradoxos de riqueza e de pobreza se tornaram assim evidentes, né? Ou seja, tem gente muito rica, tem gente muito tranquila, despreocupada e tem gente assim desesperada, né? Então isso aí é resultado da modernidade. Isso é resultado do desenvolvimento da dinâmica capitalista. Isso é resultado do desenvolvimento da dinâmica industrial, né? Então são efeitos colaterais, né? Então, quer dizer, a modernidade não foi
tão positiva para o homem. Aí surge a pós-modernidade, né? Definida por alguns filósofos, né? E por alguns, principalmente no campo artístico, né, gente? A pós-modernidade traria à tona a importância da forma sem sentido, sem significado. O importante no pensamento pós-moderno seria a forma. Seria o que é bonito, o que é lindo, o que encanta os olhos, o que enche a boca de água num alimento. Lembra do hambúrguer do McDonald's? Eu vou dar esse exemplo, gente, que é um exemplo muito antigo que me falaram na faculdade, referindo-se ao filme Dia de Cão, mas que hoje em dia serve muito para a gente falar a respeito de forma, né, sem conteúdo. Quando você entra no McDonald's e vê as fotos dos lanches, ou lê o cardápio e vê aquela descrição, né? Pão, tarará, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, picles, não sei das coisas. Nossa, você imagina um sanduíche maravilhoso, delicioso, tua boca enche de água. E aí quando você vai lá, um sanduichinho, prensadinho, porcariazinha, vai, vamos supor que os grandes, né, aqueles de frango, aqueles supremes lá, aquelas coisas são um pouquinho maior, mas não é tudo aquilo que você imaginou. E também não é aquilo que está na foto. O que significa isso, gente? Valorização da forma, né? Uma foto maravilhosa de um lanche, para encher tua boca. Mas sem conteúdo, porque o lanche não é aquilo que está na foto. Percebe, gente, o que eu quero dizer? Nós nem vamos entrar no detalhe, né, na discussão a respeito de nutrientes, de saciar a fome, de saciar a vontade de comer, e os produtos com agrotóxico ou não, que também é um efeito colateral, né? A deterioração da natureza, né? A produção de dejetos em excesso. Gente, um outro efeito muito negativo da pós-modernidade é assim, é o surgimento do excesso de individualismo, né? Porque a pós-modernidade põe em jogo aquele conceito de história e de objetivo principal do ser humano, a coletividade, a comunidade. A pós-modernidade, então, sugere o inverso, que o ser humano tem que se preocupar consigo. Então, nós temos assim a exacerbação do individualismo e nós temos o consumismo em excesso, né? Prefere-se consumir do que pensar nos próprios problemas. Ah, eu estou triste com alguma coisa, vou tomar um banho de loja. É mais ou menos isso, né? Pode parecer um tanto quanto abrangente demais, né? Generalista demais o que eu disse, porém é a verdade. O ser humano passou a acreditar que uma aquisição, por exemplo, de um telefone, pode torná-lo feliz, né? Com isso, a gente tem também a deterioração, né? A gente tem a destruição da longevidade dos relacionamentos. Porque como a perspectiva do ser humano se tornou imediatista, né? As coisas têm que dar resultado aqui e agora, né? O que vale é o resultado imediato. Parou-se, né? Assim, ficou fora de moda, de preocupação, se preocupar com o próximo, mesmo esse próximo sendo seu companheiro. Daí a gente faz a comparação entre a sociedade líquida, né, a modernidade líquida, né, descrevendo o pós-modernismo, segundo o Pierre Bauman, com a fluidez e a superficialidade dos relacionamentos.
Gente, do mesmo jeito, assim, comparando o lado emocional dos seres com os bens de consumo, tipo o celular, que se torna obsoleto rapidamente, a pessoa que se relaciona com você também já não te interessa em pouco tempo. Não existe mais um compromisso com a formação de um núcleo familiar, né? Com a, com a, com a necessidade de sacrifício para se obter as coisas. Não, as coisas têm que ser obtidas, têm que produzir efeito no aqui e agora. Aí a gente vai falar a respeito de uma coisa muito importante, gente, que é o hedonismo, com H no começo, né? Hedonismo. Gente, a filosofia hedonista, né, propõe que o ser humano deve se preocupar em ser feliz e não sentir dor. Simples assim. Ser feliz e não sentir dor. Ou seja, qualquer coisa que incomoda, qualquer coisa que exige um pouco mais de sacrifício, um pouco mais de dor, de... Eu vou citar um negócio que eu vi na academia, no pain, no gain. Traduzindo do inglês para o português, é sem dor, sem ganho. Né? Quem faz musculação sabe muito bem que para obter resultados estéticos, né, bração, peito legal, definido, barriga, tanquinho, caramba, você tem que exercitar. Aquela história de resultados milagrosos, com você toma isso, você toma aquilo, você vai ter resultados milagrosos, aquilo é papo furado, gente. Ou vai fazer mal para a tua saúde naquele momento, ou depois você parou de treinar, aí você vira um bolo de fubá, né? Fermentado. Enfim, eu não sei, eu não estou a par das coisas mais modernas a respeito de treinamento. Porém, não existe milagre. O que deve ser feito é sacrifício, é treino, é suor, é dor. Né? Às vezes a dor muscular, às vezes a dor nas juntas. Enfim. E o hedonismo, a filosofia hedonista, ela prega exatamente o contrário. O ser humano, o indivíduo, hoje em dia, ele tem que se preocupar em ser feliz a qualquer custo. Ou seja, então a gente caiu para Maquiavel, né? A gente caiu para Maquiavel, onde os fins justificavam os meios, lembra? Tipo barbárie mesmo. Se o rei tivesse que dizimar uma aldeia para afirmar seu poder, valia, tudo bem. Então os fins justificavam os meios. Coisa que eu não concordo e que eu gostaria que vocês fizessem um exame de consciência para ver se vocês concordam, individualmente, para cada um de vocês, ver se concordam. Então, aquela história de ser feliz a qualquer custo e não sentir dor afastou o homem do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento emocional. Fez com que o homem se preocupasse mais consigo, né? Fosse mais narcisista. Aí a gente vai remeter a Narciso, lá da mitologia grega, que vai se preocupar mais em ser bonito, em ter uma aparência bacana, principalmente nas redes sociais, né? Ser rico, bem-sucedido e estar sempre numa balada, se divertindo, enfim. E a vida dele realmente não é aquilo. A gente tem, inclusive, a criação de identidades virtuais, né? Identidades que, na verdade, não são as reais das pessoas. São o que elas postam nas redes sociais, né? Que todos nós sabemos que não é bem aquilo. Quem acredita tem que pesquisar, hein? Tem que começar a acordar para o mundo, né? Porque não é bem aquilo. Alguma parte pode até ser verdade, porém, só alegria, só felicidade, só riqueza, só sucesso, perdão, só sucesso
Eu acredito que não seja uma constante na vida de ninguém. Como eu digo desde sempre no nosso curso de filosofia, os fracassos acontecem, né? As coisas ruins acontecem. E nós temos que ter capacidade de administrá-las da melhor maneira possível para não nos tornarmos reféns daquele sentimento, ou seja, em outras palavras, o trauma, para não ficarmos traumatizados e para não cometermos aquele erro novamente. Então, assim, tudo, tudo é uma questão de equilíbrio, né? É você nem ir por 30 centímetros da régua e nem ficar no zero. Tentar administrar a sua vida nos 15 centímetros, né? Aquela réguinha escolar de 30. Nem no 30, nem exageradamente com a cabeça nas nuvens, e nem no zero, exageradamente com os pés no chão. A gente pode unir no 15. Perfeito? Gente, o que eu tinha para dizer para vocês a respeito de modernidade e pós-modernidade, eu tenho a impressão de ter passado, tá? Como eu disse para vocês, provavelmente a nossa atividade, uma das nossas atividades bimestrais, lembra que eu expliquei que serão duas? A nossa primeira atividade bimestral, a atividade mensal do terceiro bimestre, será baseada no módulo 18. E vai. Lembra que eu falei para vocês também que é uma reflexão? Eu vou pedir para vocês uma reflexão. Então eu vou dar alguns temas. Bom, enfim, eu vou preparar. Eu já estou com um projeto na cabeça, eu vou preparar uma atividade legal para vocês. Não esqueçam, gente, no bimestre, para gerar a média bimestral, tanto de filosofia como de sociologia, vocês vão ter que executar 2 atividades, tá? De cada matéria. 2 de sociologia e 2 de filosofia. E aí a soma dessas médias e a divisão por 2, a soma dessas notas e a divisão por 2, vai gerar a média bimestral, ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês até esse momento. Eu desejo a todos um bom retorno agora no segundo semestre. Vocês que estão no terceiro ano, me ouvindo falar, não esqueçam, gente, vocês estão já dando motor na máquina, né, no avião. Vocês já estão girando hélice ou acelerando turbina para valer para a colagem. Perfeito? Então está na hora de amadurecer, deixar de lado as ilusões, começar a entender o mundo como ele é realmente. Tá bom? Um grande abraço a todos. Bons estudos.